Olá, boa noite. Os que estão presentes, vamos começar nossa aula de OTCC. Boa noite. Se puderem escrever o boa noite, né, que eu ouvi não posso, né, mas pelo menos vocês escreverem aqui, né, que estão presentes. Eu vendo aqui que tem a Bruna, a Carmen e o Luciana, né, que estão presentes aí. E o Maurílio saiu e disse que vai voltar daqui a pouco. Então, pessoal, espero que eu tenha mais pessoas presentes, né? Durante o início da aula, né? Eu vou falar alguns pontos importantes. Então, que agora, né, esse ano, né, é o ano mais, né, digamos assim, importante, né, para vocês principalmente, para o desenvolvimento, né, do OTCC, né, relacionado ao artigo científico, né, que no caso seria o TCC, né. Então a gente chamou de artigo, né, o TCC, para justamente facilitar, né, a vida, né, tanto do orientador, né, quanto de vocês, né, que estão desenvolvendo o trabalho, para poder publicar o artigo, né. Então, submeter para uma revista científica ou enviar para um congresso, então já está no modelo de um artigo científico. Então, a ideia principal é essa. Ok? Então, a aula de hoje, né, eu vou falar alguns aspectos, né, passando aqui o slide. Então, normas sobre, né, a elaboração de trabalhos científicos, elementos que compõem um trabalho científico, o projeto de pesquisa e como escrever seu artigo científico. Tá? Então, alguns alunos, né, já enviaram, né, desde o ano passado, né, os temas, né, que vocês querem, né, as linhas de pesquisa que vocês querem trabalhar no desenvolvimento do artigo, né, de vocês. Então, eu ainda vou distribuir, né, amanhã, eu espero que amanhã já tenha toda a distribuição, né, dos orientandos, tá, para cada orientador, ok? E de acordo com o número de alunos, né, vamos ter aí mais ou menos aí 5 alunos, né, para cada orientador professor, tá? Então, eu saliento, né, pessoal, já nesse momento, né, então, na seguinte maneira, né, a ideia é que vocês, né, desenvolvam esse trabalho, tá, de uma forma, né, que não perca muito tempo, tá, pessoal? Por isso que é a ideia de desenvolver o projeto, tá? Então, qualquer problema que vocês tiverem, né, não adianta mandar e-mail para o secretário, tá? Para o tutor, tá? Vocês têm que caminhar todas as mensagens na plataforma AVA, tá? Diretamente para o professor Renato, né? Que sou eu, ok? Então, vocês têm que começar, qualquer dúvida que tiver, entre lá na plataforma, passa a mensagem para mim que eu respondo para vocês, ok? No entanto, é bom deixar bem claro, tá, pessoal, que as dúvidas que eu vou tirar de vocês está relacionado com a estrutura, tá, do desenvolvimento de um trabalho científico, a estrutura, tá? Questões com problemas, alguns alunos às vezes têm problemas com citação, não lembra como é que faz a citação do texto, né? Até mesmo a questão da parte metodológica, né? O que é o método em si e o que é metodologia, né? Então, às vezes, essa confusão, né, em termos de termos da técnica de pesquisa, que então vocês acabam tendo, né, algumas dúvidas, tá? Então, a ideia, pessoal, é que vocês, né, tirem a dúvida diretamente comigo, ok? Para que vocês consigam desenvolver o trabalho, né? Primeiramente o projeto e depois o artigo, ok? Então, a gente vai começar agora, né, com as normas, né, para a elaboração de trabalhos científicos, ok? Então, para todo trabalho científico, né, seja ele monografia, uma dissertação, tá? Uma tese, tá? E até mesmo artigos científicos, tá?
tem que obedecer as normas, né, da técnica, né, brasileira, tá? Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, ok? Então, qual é a sua importância relativamente, né? Então, padronizar os trabalhos científicos de modo que sejam facilmente compreendidos de maneira uniforme. Então, o objetivo principal, tá, da norma técnica, tá, da ABNT, é padronizar todos os trabalhos. Então, quando você vai citar algum trabalho em termos de estrutura, ele vai ser igual em todo o Brasil. Tá? Então, não há diferenças. Ok? Então, nós temos que seguir as normas brasileiras. Então, no caso aqui, né, temos a NBR 6022, 6023, 10520, 14724. Então, cada uma se refere, né, a uma parte do trabalho científico. Ok? Às vezes, né, 2 em 2 anos, 1 em 1 ano, há atualizações, né, mas não muda muita coisa, tá? Vou deixar para vocês, né, o modelo, né, na plataforma AVA de como desenvolver o projeto e também como desenvolver o artigo, ok? Então, vocês têm que acompanhar, né, cada forma, né, da ABNT para seguir, ok? Isso facilita muito. Então, aqui é a parte extremamente importante, né? Eu não sei se, né, vocês que estão aqui presentes, que eu estou vendo, né, estão assistindo agora, né? Estou vendo que está só aparecendo Bruna, Carmen, Luciana, mas eu não sei se vocês estão presentes, né? Até porque eu queria até saber se vocês estão ouvindo, né, a minha webconferência, tá? E estão vendo também minha transparência, tá? Alguém tá ao vivo aí para responder aqui? Não, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem, né, responder aqui na web. E aqueles alunos, né, que não estão assistindo a minha webconferência ao vivo, né, então vocês vão mandando, né, mensagens, né, durante o curso, tá? O desenvolvimento da disciplina do ATCC. Então, pessoal, aqui nós temos na parte, né, dos elementos da composição do trabalho científico. E isso aqui é extremamente importante vocês entenderem, né, a questão da relevância, né, de cada atividade do desenvolvimento da pesquisa, né, e, consequentemente, né, como se monta a estrutura do trabalho científico. Isso aqui vai ajudar tanto para o desenvolvimento do projeto, quanto o desenvolvimento, né, do artigo, que seria o TCC, tá? Trabalho de conclusão do curso. Ok, pessoal? Então, primeiramente, né, nós temos aqui, né, os elementos do trabalho científico. Né? O que foi pesquisado? Né? Informações, tema e o problema da pesquisa. Então, isso aqui entra na estrutura, que é a introdução. Ok? Então, quando você está querendo saber o que vai ser pesquisado, né, esse se refere ao tema e o problema da pesquisa. Então, é a primeira pergunta que você vai ter que fazer para você mesmo. Né? O que eu quero pesquisar? Então, você tem que abordar um assunto. Então, o tema está relacionado com isso. Né? Qual é o assunto que você vai tratar? E, consequentemente, você vai ter, né, que verificar alguma lacuna na literatura, tá? E sanar e verificar esse problema. Ok? Alguém presente aí, pessoal? Para poder, pelo menos, né, alguém aí presente para tirar alguma dúvida, dar um oi, né, boa noite. Eu estou só vendo gente usuários aqui, mas eu não consigo saber se vocês estão ao vivo, né, aqui na minha aula, ok? Mas, de qualquer modo, eu vou ficar falando aqui, né, e eu espero que tenha alguém aí online, né, para poder falar a apresentação, ok, pessoal? O ideal, né, o ideal é que todos estivessem, né, presentes, né, assistindo essa aula ao vivo, né, para tirar a sua dúvida na hora, ok, pessoal? Então, de qualquer modo, né, eu vou estar disponível na plataforma AVA para tirar dúvidas de vocês, ok? Muito bem. Então, o segundo ponto, né, pessoal, que é extremamente importante é a justificativa, tá? Então, a justificativa do trabalho. Então, todo trabalho científico tem que ter uma justificativa. Por que você está fazendo isso, tá? Está desenvolvendo, porque senão não faria sentido, ok? Então, por que foi pesquisado? Né? Por que você está desenvolvendo esse trabalho? Talvez, né, não tenha nenhum trabalho, né, relacionado naquele seu estudo de caso, por exemplo. Né? Então, eu vi que estudaram a gestão pública municipal de São Paulo, tá? Mas, em alguma cidade de São Paulo. Mas não fizeram, né, um curso de gestão pública municipal aqui em Ponta Grossa, por exemplo. Tá? Então, você está focando, né,
por que você está querendo pesquisar aquele trabalho, porque não tem, digamos, não tem nada, né, relacionado na literatura sobre esse estudo específico, tá? Então você tem que justificar sempre o seu trabalho, ok? Ou também você pode justificar, né, através de avanços, né, em termos de estudo. Você às vezes lê um artigo científico e aquele artigo científico está muito limitado, né, ou seja, ele mesmo já apresenta suas limitações, tá? E a partir daquelas limitações você pode estender, né, o estudo dele. Então, eu consegui aquelas variáveis, né, eu consegui mais acesso à informação, então vai dar uma extensão, né, um enriquecimento da literatura com base no autor original, tá, de uma pesquisa. Então também pode ser funcionado como justificativa. E por fim, né, na questão da parte da estrutura da introdução, nós temos aí para que, né, foi pesquisado. Ok? Então os objetivos que você vai colocar, né, você pode colocar como objetivos gerais, né, ou objetivos específicos. Mas normalmente um artigo ele só tem objetivo, né, geral, tá, do trabalho. Ok? E esse objetivo, pessoal, também tem que estar bem claro, né, para o leitor, para dizer o que você vai fazer realmente no trabalho. Né? E sempre que você vai tratar o objetivo, ele sempre tem que estar no verbo infinitivo. Tá? Então, realizar, desenvolver. Né? Então, você tem que sempre colocar, né, um verbo infinitivo para identificar. Então, pessoal, o tema, o problema de pesquisa, justificativa e objetivos estão dentro da introdução. Então, quando você for desenvolver seu projeto, desenvolver seu artigo, ele tem que ter esses 3 componentes. Tá? Tema, problema de pesquisa, justificativa e objetivos. Okay? Isso vai compor a introdução. E é extremamente para o leitor. Vai ter, né, algumas outras transparências que vão agregar mais como você vai ter que desenvolver o trabalho científico. Tá? Então, dentre essas atividades, né, na estrutura do trabalho, você tem que atender esses pontos. Okay? E, claro, né, não confunda título com tema. Tá? Então, o título ele está englobando, né, todo o pensamento, né, que você está trabalhando no seu artigo. Okay? E já o tema não. O tema é só o assunto que você está tratando. Tá? Então, você vai colocar um título, né, que corresponda ao teu objetivo, por exemplo. Né? Então, normalmente, o título do trabalho, né, ele está composto com palavras, né, que estão no próprio resumo do trabalho, que vamos chegar mais adiante. Ok? Alguém presente agora, pessoal? Eu vou ficar chamando a atenção, porque eu queria saber se tem alguém presente aí e estão me ouvindo, né? E possa responder aqui no nosso chat bate-papo, né? Se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo aí ou não? Eu estou vendo alguns alunos presentes, né? Ellison, Gabriel, e eu não estou vendo aqui ninguém dando boa noite, né? Então é interessante que eu quero saber se vocês estão acompanhando a aula, ok? Muito bem. Então, pessoal, seguindo a outra parte da estrutura do trabalho, que é o desenvolvimento. Tá? Então, o desenvolvimento do trabalho científico, né, ele tem, né, esses aspectos, né, base teórica e sustentação, tá? Como foi pesquisado e discussões dos dados. Okay? Então, aqui, né, nessa parte, né, está, digamos assim, né, o grosso, né, digamos a parte, né, na minha visão, né, a mais importante aqui do desenvolvimento do trabalho. Okay? Então, lá, onde é que vai ter o quê? Quais são as informações que tem que ter no desenvolvimento do trabalho? Logo depois, né, da introdução, temos que ter a revisão da literatura, em seguida o referencial teórico, tá? Depois você vai tratar, né, os procedimentos metodológicos e, em seguida, análise, resultados e interpretações. Ok? Eu vou, né, querer fazer uma pergunta para vocês aqui. Né, o ideal é que a pergunta fosse, né, ao vivo com vocês e respondesse para mim na hora. Eu vou escrever aqui, tá? Porque eu quero saber se vocês estão me enxergando e vendo a minha presença. Né? Se estão presentes. Eu acho que eu não posso escrever aqui. Não dá para escrever. Então, pessoal, vocês... tá aqui, agora que eu estou vendo. Estava no outro link, pessoal, não estava vendo. Tá.
Tava no outro chat aqui, eu não tava vendo. Agora que eu tô vendo vocês escrevendo, eu tava assustado, porque eu pensei que não tinha ninguém, né? Ah, que bom, então. Então, beleza. Então, pessoal, tá tendo alunos com dificuldade de acessar, né? Mas deve ser a questão da internet, né? Porque se tem alguns alunos conseguindo assistir, né? Então, provavelmente deve ser questão de internet, né? Mas não se preocupe, pessoal. Aqueles alunos que não estão conseguindo assistir, tá? Aqueles alunos que não estão conseguindo assistir, vai ser gravado, tá? Essa webconferência. Algum aluno que acabou perdendo ali no meio do caminho, vocês podem acessar, né, a plataforma AVA, vai ter disponível tanto a minha transparência, né, que eu vou deixar também as minhas transparências para vocês acompanharem, quanto também ao próprio vídeo, tá? O vídeo da webconferência vai estar disponível para vocês, se vocês acessarem a qualquer momento, ok? Muito bem. Então, entendido aqui, né, a parte da introdução. Então, agora estou na parte do desenvolvimento, tá, pessoal? Então, aqui é importante eu esclarecer alguns pontos, né? Às vezes eu tenho muitos alunos que confundem revisão de literatura com referencial teórico. Então, no caso, né, da revisão de literatura, você vai fazer uma revisão abordando, né, o assunto, tá, do seu tema que você está tratando, tá? Então, você vai começar a fazer revisões de literatura, pesquisando de autores, né, outros artigos, livros e revistas, né, noticiário, né? Então, você vai pesquisar vai fazer a pesquisa, né, e vai fazer a revisão de literatura fazendo as suas citações, ok? Sobre o assunto abordado. E o referencial teórico, pessoal, está relacionado com a metodologia que você está adotando, tá? Então, você vai relacionar, né, referenciando lá a alguma metodologia. Então, vai ter algum autor, né, específico que desenvolveu, né, uma metodologia, tá? Um ferramental teórico para embasar, né, ou para ser utilizado para o desenvolvimento de algum trabalho, ok? Então, vocês têm que separar isso, né? Então, referencial teórico de revisão de literatura, ok? Então, são duas coisas importantes, tá? Normalmente, né, alguns trabalhos não tem nem referencial teórico, já está tudo dentro da revisão de literatura, né? Mas, para deixar mais, né, claro o leitor, né, quem é quem, né? Então, revisão de literatura, referencial teórico. Então, é extremamente importante. Ok, pessoal? Depois vem a parte, né, que são os procedimentos metodológicos, como eu falei, né? Então, você vai colocar lá, né, metodologia, e metodologia dividindo em quem? Fonte de dados, né, ou material, e método, que é um método que você vai aplicar. Então, e esse método, né, pode ter várias formas, tá, pessoal? Então, de novo, né, para deixar bem claro, quando você chegar na metodologia, você não tem que explicar o que é metodologia em técnicas de pesquisa. O conceito de metodologia em técnicas de pesquisa, a ideia não é essa, pessoal. Você, em técnicas de pesquisa, você já sabe quais são os tipos de métodos que há, tá? Então, você pode, né, associar vários tipos de pesquisa, né, seja ela quantitativa quanto qualitativa, tá? Você pode trabalhar com um trabalho, né, referencial bibliográfico, por exemplo, tá? Então, ou seja, você tem que saber qual o método que você vai utilizar. Às vezes, né, o lado, puxando aqui para o meu lado da economia, tá? Eu, né, quando eu vou fazer um artigo, eu faço modelos metodologicamente econômicos, tá? Que eu vou fazer alguma estimação. Então, eu vou ter ali um método matemático, por exemplo, tá? Então, se eu estou usando um método matemático, eu não preciso explicar o que é metodologia, tá? Que é a metodologia quantitativa, tá? Então, se eu vou criar um modelo estatístico, então você tem que ter certo cuidado, tá, pessoal? Então, às vezes, normalmente, quando a gente vai pedir lá metodologia, aí o aluno começa a escrever o que é metodologia, de acordo com o Cicrano, pesquisa qualitativa, é isso, isso e isso, e aí cito o autor do livro de técnica de pesquisa. Mas a ideia não é essa, tá? A disciplina de técnica de pesquisa é só para orientar vocês que tipo de método você vai utilizar, ok? De acordo, né, com o curso que vocês tiveram, né? Ao longo desse curso de gestão pública municipal, das disciplinas, e normalmente vai ter algum referencial teórico que você vai querer adotar, e, consequentemente, vai ter algum modelo implícito nele, né? Eu vou trabalhar com método de logística, então você vai falar de logística no teu referencial teórico, e assim sucessivamente no teu método, tá? E, né, especificando, né, metodologia, que é a parte de material e fonte dos dados, o próprio nome diz, né? Material e fonte dos dados.
Então, o que seria o material fonte dos dados? É justamente o teu estudo de caso. O que você está tratando? Tá? Quais são as variáveis que você está utilizando? Digamos, né, qual é o tipo, né, de informação que você está querendo buscar? Né? Onde estão esses dados? Né? Onde eles foram coletados? Então, você tem que colocar toda essa informação. Tá? Se, digamos, você conseguiu coletar dados, informações mensais, né? Do orçamento da prefeitura, por exemplo. E aí você pegou os orçamentos da prefeitura durante 4 anos. Então você tem que especificar isso. Né? Durante 4 anos eu fui pegando, né, o orçamento da prefeitura. Tá? Despesa, né? Despesa e receita da prefeitura, por exemplo. Tá? Então você tem que especificar o período que foi colocado também. Tá? E onde você conseguiu esses dados. Então, no material tem que estar bem especificado isso. E não só isso, né, pessoal? Também as unidades de medida que você está tratando, né? Se é em reais, tá? Se você está utilizando algum outro tipo de unidade, então também tem que especificar a unidade, ok? Então, você já cita no trabalho. De entrar no sistema, né? Mas aos pouquinhos estão conseguindo entrar. Então, pessoal, então aí vem essa parte, tá, dos procedimentos metodológicos. Em seguida, pessoal, depois dos procedimentos metodológicos, aí vem a parte, né, que são o quê? Os resultados, tá? Então, aqui, como eu coloquei, né, essas atividades são o quê? Discussão dos dados. Você vai discutir aqueles dados. Você teve o teu material, né, teu fonte de dados, você teve um método que utilizou para poder capturar a informação desses dados, e você, como pesquisador, vai interpretá-los. Né? Então, você vai ter essa capacidade de interpretar aquela informação. Okay? E você vai ter que passar isso para o leitor, né? De forma que ele entenda e compreenda, né, a tua argumentação. Okay? Então, você vai fazer a análise daqueles resultados, né? Mostrar como está, o que aqueles dados, né, representam. Tá? Então, você vai fazer tanto, né, as análises daqueles dados, como também fazer interpretações. O que isso quer dizer? Né? O que isso vai influenciar, né, naquele conjunto, tá, daqueles dados. Então, observe, pessoal, que às vezes eu não vou querer citar muitos exemplos, né, porque senão, né, cada um vai, né, ter um trabalho específico. Né? Então, não adianta eu ficar falando muito um exemplo específico, né, porque algum vai querer fazer um trabalho bibliográfico, outro vai querer trabalhar junto com a empresa ou com a prefeitura, né? Na verdade, né, com a prefeitura em si, né? A empresa não entra aí, né? Mas é extremamente importante vocês saberem, tá? O que está sendo dito naqueles dados, ok? E passar a informação. E o orientador está isso para vocês, né? Para ajudar vocês na interpretação, na forma de escrever, ok? Isso aí é extremamente importante, tá, pessoal? Então, aí nós temos, né, essa parte da estrutura do desenvolvimento. Em seguida, né, pessoal, aí já é o finalzinho, né, você vai ter lá a conclusão, as considerações finais do seu trabalho. Então, onde está, né, você vai fazer um resumo dos resultados mais relevantes, né, com suas limitações e recomendações, como está colocado aqui na transparência. Tá? Então, você vai fazer a sua conclusão do seu trabalho. Tá? Então, normalmente, às vezes, né, tem alunos que fazem o quê? Repete praticamente tudo que está nos resultados, na conclusão. Não, o objetivo da conclusão não é esse. Conclusão é justamente para concluir. Então, fechar a tua ideia, né, que você está querendo trazer. Então, você pode até abordar, né, fazer uma relembrança do que é o objetivo, porque na conclusão, pessoal, isso aqui é muito importante. Na conclusão, tem que responder o objetivo que você está colocando. Então, normalmente, quando eu vou ler um trabalho científico, eu leio o objetivo do trabalho, né? O que ele está querendo. Eu já vou direto na conclusão. O que ele concluiu com aquele objetivo. Aí isso facilita, né, para saber se aquele trabalho tem alguma relevância para mim ou não. Tá? Então, normalmente, né, e o ideal é que sempre seja assim, tá? Até uma exigência das próprias revistas, né, científicas, né, que na conclusão esteja respondido o teu objetivo. Okay? Então é extremamente importante. Então nós lá vamos ter os resultados, né, principais. Então você vai colocar os resultados mais relevantes da tua pesquisa. Não precisa colocar todas as informações. E, consequentemente, né, o teu trabalho teve alguma limitação. Você queria explorar mais variáveis, né? Queria explorar mais um outro tema específico que está dentro, né, do assunto que você queria tratar. No entanto, você não teve tempo, né? Não teve acesso a essas informações, mas tem que especificar, né,
que tipo de informação poderia agregar ao seu trabalho. Tá? Então, ele estava limitado. Né? Então, ou seja, você pode colocar. E assim como, né, constantemente, recomendações, né, para trabalhos futuros. E nesse ponto, pessoal, que é interessante, já ajudando vocês. Normalmente, alguns alunos, né, quando vai começar a fazer o trabalho científico, né, ficam meio perdidos. Né? Eles não sabem por onde começar e não tem nenhum problema. Então, a dica que eu vou dar para vocês é a seguinte. Quando vocês, né, definirem, né, como alguns, a maioria já definiu os temas, mas às vezes definiu, mas não sabe se é aquilo que realmente quer. Tá? Quando você definir, você começa a ler revistas, livros, artigos, tá, sobre aquele assunto que você quer tratar. E a partir daquele momento, você vai começar a pesquisar, né, esses artigos, e normalmente, a maioria desses artigos vai ter uma recomendação lá nas conclusões deles. Tá? Então você pode direto ler, né, essa conclusão e ver se ele tem alguma recomendação. E você vai verificar na literatura se alguém já fez aquele trabalho, que é recomendado por aquele autor. Que normalmente, o que acontece? Um autor, quando recomenda algum trabalho, no seu próprio artigo, ele que dá, né, continuidade àquele trabalho. Normalmente, o próprio autor dá continuidade. Às vezes ele não dá, ele para por ali, né, colocando, né, a deixa para outro pesquisador pesquisar aquele trabalho, né, dar continuidade. Ok? E isso não é nenhum problema, só que você, né, você pode até citar esse próprio autor e dar relevância, né, continuar o trabalho dele. Isso não é nenhum problema. Ok, pessoal? Então, mostrando para vocês os elementos do trabalho científico. Então, normalmente, pessoal, então vocês têm que seguir esses pontos aqui, tá, pessoal? Então, você tem que fazer, por isso que eu coloquei as atividades como perguntas. Então, você tem que se auto-perguntar, tá? O que foi pesquisado, né? Para que foi pesquisado? Por que foi pesquisado, né? Então, ou seja, você tem que fazer esse tipo de perguntas para facilitar o teu desenvolvimento, ok? Então, eu estou vendo aqui que mais alguns alunos, né, estão entrando só depois. Então, mas não se preocupe, né, que essa aula vai ser gravada. Então, pessoal, dentre os elementos do trabalho científico, tá, eu gostaria de saber da opinião de vocês, qual é, né, na opinião de vocês, dentro das informações, né, ou seja, a minha segunda coluna, eu não estou nem interessado na estrutura. O que eu quero saber é nas informações, que é a minha terceira coluna. Para vocês, o que vocês acham que é a parte mais importante do trabalho científico? Eu gostaria que alguns alunos, né, tivessem acesso, né, respondessem aqui no bate-papo, no chat, né, e me digam, né, qual é que você acha que é a parte mais importante de um trabalho, né, científico. Então, vou dar só alguns, né, segundinhos aí, para vocês pensarem e escreverem, né? O que você acha que é mais importante, olhando a segunda coluna, tá, das informações. Então, alguém arrisca responder? Pode responder, pessoal. Não tem problema de errar, não. A ideia aqui é você aprender com o erro, não é nenhum problema. Então, vamos lá. Já tem gente respondendo aqui. Então, acredito que seja o resumo dos resultados mais relevantes, limitações e recomendações. Outro já disse que pensa que, né, é a discussão dos dados. Outro disse que é a revisão de literatura. Letícia aqui disse que é a introdução. Juliane acredita que seja a conclusão, porque é onde apresentamos o resultado da pesquisa. Tá, então, alguns alunos já responderam aí, né, ficou, né, praticamente bem distribuído. Né, cada um falou uma coisa, né, o que acha. Né, resumo, discussão, né, a conclusão do trabalho. Então, a ideia é justamente essa, pessoal, que eu quero passar para vocês. Não sei se vocês vão concordar comigo, tá? Mas, assim, na minha opinião, pessoal, a parte mais importante do trabalho científico, né, e eu vou justificar por quê, tá? É justamente o quê? A parte da análise dos resultados e discussão, tá? Então, a discussão dos dados, a análise dos resultados é a parte mais importante, tá? Aqui no caso o Luiz Fernando falou certo, né, que é a discussão dos dados. Então, ou seja, essa é a parte mais importante. Por que, pessoal? É a parte mais importante, do trabalho científico. Por quê? Porque se você fizer um trabalho que tenha, né, só introdução, revisão de literatura, procedimento metodológico e uma conclusão, na realidade você não fez nada, né? Até porque você não consegue nem concluir, né, se você não tem resultado.
Então não adianta você se preocupar muito, isso aqui é um ponto importante, pessoal. Muitos se preocupam mais com a introdução, com a revisão de literatura, e esquece, né, de resolver o problema da metodologia e, consequentemente, os resultados. Porque o resultado é o que vai fazer com que seu trabalho, né, seja inédito, né, seu trabalho seja inédito, seja verídico, né, e o que você está querendo mostrar e agregar na literatura. Então não faz sentido, né, você só tem um objetivo, mas não tem resultado. Ok? Então, a parte mais importante, né, se eu colocar em outros termos, né, o filé mignon do trabalho científico são os resultados. Tá? Então não adianta, né, eu pensar em, eu vou começar a desenvolver revisão de literatura. E esquece de lá, isso vai ser um problema muito grande para vocês. Por quê? Porque às vezes, que é um erro que acontece muito, pessoal, muita gente fica perdendo tempo em revisão de literatura, depois que vai ver a metodologia, agora eu vou pegar meus dados, minhas informações, meus dados. E aí não consegue esses dados. Ou seja, você não consegue ter acesso a esses dados. E, consequentemente, você fez já 20 páginas lá de revisão de literatura e não tem nada de resultado. Então, ou seja, você não fez nada do trabalho. Para você fazer um trabalho, você tem que ter resultado. Acontece muito isso. Então, foque em primeiro se você tem acesso àquela informação. Se você tem acesso a dados. Tá? E aí, a partir desse ponto, você tem certeza que pode fazer uma revisão de literatura sobre aquele assunto que você quer tratar. Se não, pessoal, você está perdendo tempo. Então, tenham muito cuidado com isso. Então, a maioria dos alunos, né, com certeza já deve ter passado por isso, que já fizeram monografia, né, TCC na graduação, tá, ou em outro curso, e acaba só se preocupando com a revisão de literatura. E aí, o tempo vai passando, e aí você viu que não tem acesso aos dados, vai ter que refazer o trabalho, começar tudo do zero de novo. Então, eu vou dar bem atenção a isso, né? Por quê? Porque vocês sabem, né, que o período para o desenvolvimento do trabalho científico de vocês é em pouco tempo. Né? Normalmente aí vai durar o quê? 6 meses. Você tem que entregar lá no finalzinho de agosto ali, setembro, agosto. Tá? Então, tenham cuidado com isso, tá, pessoal? Muito bem. Alguma dúvida aí, pessoal? Concordaram comigo que é o resultados? Então, professor, a justificativa, o Renato aqui está me perguntando. Professor, a justificativa também tem importância, né, pela relevância dos resultados e interpretações? Então, o fato de você justificar o seu trabalho, né, é justamente mostrando uma lacuna que há na literatura. Né? Não adianta eu fazer um trabalho, né, que já está muito falado na literatura. Você sempre tem que estar com aquela ideia, né, de você estar agregando algo a mais. Tá? Então, ou no caso, né, como eu falei, né, eu dei o exemplo, uma pesquisa que foi feita em um lugar, por exemplo, lá em São Paulo, eu posso fazer a mesma pesquisa aqui em Ponta Grossa, né, usando a mesma metodologia, nenhum problema. Tá? Aí você está fazendo justificativa, né? Por que você está fazendo um trabalho em Ponta Grossa? Ok? Então, você tem que ter essa ideia, tá? É importante a justificativa, né? Porque você vai estar dando o quê? Uma relevância para o teu trabalho, ok? Mas, mesmo que eu tenha uma justificativa e não ter resultado, também não vou ter nada, ok? Então, resultados e discussão, tá, pessoal? Resultado é o filé mignon do trabalho, não tem outro, ok? Sem ele, você não tem um trabalho, ok? Muito bem. Então, vamos seguir, né? Vamos seguir para frente aqui. Muito bem. Então, resumo do trabalho científico. Então, agora vamos para a parte do resumo do trabalho científico. Então, o que eles, né? Pessoal, tanto no projeto quanto no teu artigo final, né? Tem que ter um resumo. E o resumo, pessoal, é extremamente importante. E vou dar mais uma dica para vocês. Quando vocês forem ler os artigos, né, na internet, tá? Ou em próprio em livros, né, que tem muitas revistas científicas que já tem, né, impresso, tá? Quando você for ler um artigo na área que você deseja, né, tratar do seu tema, você já vai logo para o objetivo. Não vá querer logo ver os textos. Vou ler logo a introdução, como é que ele fez a metodologia dele. E às vezes você fica lendo, e não agregou nada para você. Ou seja, você não conseguiu aproveitar nada. Você lê um trabalho lá de
30 páginas e não conseguiu aproveitar um parágrafo, né? Até para você ter como base a tua referencial bibliográfico, tá? Então você acaba perdendo muito tempo com isso. Então, para você saber se aquele trabalho tem alguma relevância para você, leia primeiro o objetivo, para ver se aquele... Por quê? Porque o objetivo já tem essas 4 estruturas, né? O objetivo da pesquisa, o que ele está fazendo. Segundo, a metodologia, ou seja, já está a metodologia lá. E também os resultados principais por conclusão. Então, ele já está dando até os resultados. Então, no resumo, quando você realmente, né, fazer o próprio resumo do seu trabalho, tem que ter esses, né, pelo menos esses 4 aspectos. Okay? E normalmente, né, ele varia muito, né, 200 palavras, 250, também depende do tipo de artigo científico, ele vai ter um número específico de palavras, tá? Então, no trabalho de vocês têm que começar com o objetivo da pesquisa, para deixar já claro para o leitor o que eu estou querendo fazer com esse trabalho. Depois vai para a metodologia, qual foi a metodologia foi adotada, tá? E segundo, os resultados principais. Então, de novo, pessoal, resultados principais, não é para falar todos os resultados do objetivo. Não, é o resultado que você achou mais relevante. E no final, uma conclusão, ok? Até mesmo a recomendação é indicada, ok, pessoal? E depois de você feito o resumo, você vai fazer as palavras-chave, né? Que no caso, né, pode variar de 3 a 5 palavras. Então, você vai colocar palavras-chave no teu trabalho, ok? Então, normalmente, essas palavras-chave, né, pessoal, elas já compõem o teu resumo. Então, você vai pegar essas palavras-chave que estão dentro do teu resumo. Não precisa pesquisar em todo o teu texto. Você vai ver no teu resumo que você já fez, né, você já teve a capacidade de sintetizar o teu trabalho no resumo, em 200 palavras. Então, você retira ali, né, destaca 3 palavras do teu próprio resumo. Então, vai montar as palavras-chave. Então, mais uma dica de como montar isso. Ok, pessoal? E, para facilitar as vidas, às vezes, o que acontece? Muitos de nós, né, não temos ainda o título do trabalho. A gente só desenvolve o título quando termina o trabalho, tá? Então, normalmente, quando a gente faz a introdução do trabalho, que a gente vai saber qual vai ser o título. Então, quando você está fazendo um resumo, já te ajuda também a desenvolver o título do trabalho, né? Então, normalmente, o título do trabalho pode ter o quê? Varia lá de 7 palavras a 10 palavras, ou até 15, né? Então, ou seja, depende do tamanho que você está querendo trabalhar, né? Mas, então, normalmente, você vai pegar o quê? Essas palavras-chave tem que estar também no título. Isso facilita para você desenvolver o teu título. Porque, às vezes, né, muitos, né, o próprio parecerista de um artigo científico, ele questiona se aquele título está realmente fazendo jus ao trabalho, ao corpo do trabalho. Às vezes está fugindo muito, né, o assunto que está no título. Ele deveria ser mais objetivo, né, mais direto do que está sendo tratado. Então, mais uma dica aí para vocês, para facilitar a vida, né, para o desenvolvimento do trabalho científico. Tá, pessoal? Alguma dúvida aqui no resumo? Se tiver dúvida, você fala, né? Tem uma dúvida, pessoal. Se você escrever depois, eu volto, não tem nenhum problema. Ok? Então, indo para frente aqui. Então, projeto de pesquisa. Então, aqui que está o nosso, né, projetinho de pesquisa. Então, o que nós temos que fazer nesse projeto de pesquisa, pessoal? Então, basicamente, eu coloquei a estrutura aqui para vocês, né? Essa transparência vai ser oferecida para vocês na plataforma Ava, então vocês vão seguir lá. Na plataforma também vai ter um modelo, né, do projeto, como fazer o projeto de pesquisa, ok, pessoal? Mas tem que seguir esses pontos aqui. Então, título do trabalho, introdução, tá? Breve revisão bibliográfica, metodologia, resultados esperados, ok? Cronograma de execução de atividades e referências. Então, observe, pessoal, que, né, tem que compor todos esses aspectos aqui, tá, pessoal? Então, você tem que colocar um título, uma introdução, onde tenha objetivos específicos, para ter só objetivo geral, tá? E a justificativa do teu trabalho, ok, pessoal? Então, isso aqui é o teu projeto de pesquisa. Depois você tem que fazer o quê? Uma breve revisão de literatura do assunto, do tema que você está tratando, tá? Então, revisão da literatura, revisão teórica, você pode fazer lá, montar lá, tá? Depois vai vir o que? A metodologia. Então, se você já tem uma ideia de qual metodologia você vai utilizar, né? Já tem a fonte de dados que você espera, que vai buscar, já sabe qual método que você vai utilizar, então você já coloca no teu projeto. E por fim, alguns, né,
que já sabe realmente o que quer fazer, já tem até na cabeça um resultado esperado. E esse resultado esperado, pessoal, é muito importante, porque às vezes você, quando vai fazer um trabalho científico, você já tem que começar com uma hipótese, né? Então você já coloca uma hipótese na frente. Então, será que você, né, vai ter algum resultado, né, esperado nessa pesquisa? Então você vai colocar tipo uma hipótese que você espera daquele resultado, né? Tá? Então, isso varia muito com o trabalho científico, tá, pessoal? Isso varia muito, tá? Não adianta, como eu falei, né, não adianta eu falar muitos exemplos que acaba, né, fugindo um pouco do escopo do próprio curso, né, de gestão pública municipal, né? Então, tento vocês mesmos pensarem no problema e verificar, né, que tipo de resultado vocês esperam obter, ok? Muito bem. E por fim, pessoal, aqui, né, claro, né, o último tópico lá tem referências, né, você tem que colocar referências, porque se você está recitando a revisão bibliográfica, tem que ter as referências abaixo, tá? Em seguida eu vou mostrar como é que você faz essas referências. Então, pessoal, você vai ter que fazer o quê? Alguém está dizendo que está travando aqui, né? Mas eu acho que já logo volta. Então, é importante vocês saberem o quê, pessoal? Que o cronograma de execução de atividades é a parte, aqui nesse caso, é a parte mais importante do projeto. Ok? É a parte mais importante do projeto científico. Por quê, pessoal? Porque justamente como você está fazendo um projeto, tá? Então você está projetando, né? Você está projetando o teu artigo no final do curso. Né? A ideia é essa. Então, para você projetar isso, você tem que ter um cronograma, tá? Então você tem que ter um cronograma para desenvolver o quê? O teu artigo científico. Então, o projeto é para desenvolver o artigo. O projeto não é o artigo. O projeto é para tu desenvolver. Então, façam bem feito o projeto para que o artigo saia bem feito. Tá? Um projeto mal feito vai sair um artigo mal feito. Então, eu chamo muita atenção a isso, pessoal. Então, o cronograma é extremamente importante. Então, é o cronograma que vai te orientar, tá? É ele que vai te orientar se você está adiantado, né, no desenvolvimento do trabalho ou está atrasado. Então, você, quando for fazer o cronograma, tem que colocar lá nos meses, né, os meses do ano, né, desse ano 2018, e numa coluna, tá, você vai colocar as atividades que você está fazendo. Ah, vou fazer revisão de literatura, tá? Eu vou fazer a coleta de dados, vou fazer a metodologia. Um xizinho naquele mês. Não. No mês de março, eu vou fazer a revisão de literatura. No mês de abril, já vou mexer o quê? Revisão de literatura e fazer metodologia. Aí assim vai. Então, aí mês de maio, vou fazer o quê? Revisão de literatura e vou fazer análise dos dados, porque eu já tenho os dados, então eu vou fazer análise dos dados. Ou não, eu tenho que fazer a coleta dos dados ainda. Então tem que colocar no mês específico. Isso vai montando, você vai montando esse cronograma até o final, que você dizer, setembro, né? Setembro, entrega do artigo. Então você sabe que setembro tem que entregar o artigo. Então, se você está demorando muito, você sabe que está ficando o quê? Está atrasando. Tá, pessoal? Então tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Então, um mês que você estava dizendo que ia fazer o quê? Análise dos dados, um mês que você já definiu lá no cronograma que ia fazer análise dos dados. Depois você viu que não fez ainda a revisão de literatura, então aquele dia que era para fazer os análises dos dados, você vai fazer a revisão de literatura. Então você já atrasou todo o teu trabalho. Então tenha muito cuidado com isso, tá, pessoal? E, de certo modo, né, o orientador vai cobrar isso de você, tá? E tudo tem que estar na plataforma AVA, envolver o acompanhamento de vocês, né? Porque não, tudo, né, a orientação de vocês vai ser via plataforma, tá? Não é por e-mail, né? Chamar a atenção bem de vocês, não é por e-mail, pessoal. Tudo é dentro da plataforma. Isso tanto para a segurança de vocês quanto para o orientador, tá? Então, se você passou, né? Se o seu orientador passou uma tarefa para você, ele, né, vai te dar um prazo para você entregar, e ele tem que te dar o feedback daquele trabalho, que acontece muito isso, né? Às vezes, né, você mandou um trabalho, né, o professor pediu, solicitou, né, eu quero que você faça a revisão de literatura em 5 páginas. Então, naquele prazo que ele estipulou, você tem que entregar na plataforma a revisão de literatura para ele, tá? Digamos, né, que você entregou, só que
demorou quase uma semana e o professor nem deu a resposta para você. Então, aí você vai ter que me comunicar, professor, está demorando muito, o meu orientador não está respondendo o meu trabalho. Então, eu vou fazer uma chamada com ele, dizendo, responda o aluno lá, que senão vai atrasar o trabalho dele. Então, minha função como coordenador do TCC é essa, tá, pessoal? Também eu vou ficar controlando, né, todo o sistema de cada aluno, tá? E quando tiver um problema, vocês já me acionam, porque aí já vem logo a resposta para vocês, tá? Por quê? Porque senão você vai acabar tendo prejuízos por causa, né, do orientador, que não está dando feedback logo, ok? Então a gente sana isso. Agora, por outro lado, né, digamos que você não está fazendo as atividades, e aí tem muito o que fazer, pessoal. O que vale é o quê? O que está registrado lá. Então o orientador pediu, você não entregou, então o problema aí já está sendo seu, tá? Agora, se o problema está sendo orientador, eu vou tentar resolver. Agora, se é você, não tem o que fazer, né? Você tem responsabilidades, né? Tem um compromisso. Se você quer terminar o seu curso, né, finalizando o TCC, você tem que desenvolver, ok, pessoal? Então, aí cabe a você, né, ter esse cronograma. Então, é extremamente importante, ok, pessoal? Então, tenho muito cuidado com isso. Então, obedeça o seu cronograma que você ditou. Então, faça esse cronograma bem elaborado, ok? Muito bem. Então, né, na plataforma vai ter lá o modelozinho do projeto lá para vocês analisarem, ok, pessoal? Normalmente, né, quando a gente vai desenvolver o trabalho do TCC, né, que é o trabalho de conclusão do curso, né, relacionado às normas, isso seria o trabalho final, né, pessoal? Sempre tem aquela coisa, né, os elementos textuais, pré-textuais, né, os textuais, que é capa, lombada, folha de rosto, errata, dedicatória, agradecimento. Pessoal, não precisa disso. Então, esse artigo é mais direto possível. Então, nós não precisamos de todas essas coisas, tá, pessoal? Então, a ideia aqui é o quê? No caso, né? Eu não sei se eu coloquei aqui, mas no caso do projeto, você só bota uma capa, né? Pode até ter uma folha de rosto lá, ok? Vai ter o resumo e você faz um sumário, um pequeno sumário ali. No caso do projeto, você pode até fazer isso, ok? Mas no artigo científico, não, tá? No artigo científico, você vai ser o mais direto possível. Se eu não me engano, eu coloquei aqui na transparência. Deixa eu ver só se eu coloquei. Então, tá aqui, ó, o artigo científico. O que eu quero no artigo científico, pessoal? É o que está destacado aqui em vermelho. Então, eu só quero uma capa, né, com o título do trabalho, seu nome, quem é o orientador, né, uma capinha lá bonitinha, Gestão Pública Municipal, 2018, né? E pronto, e acabou-se, tá? Uma capazinha vai ter, né, o modelo para isso, tá, pessoal? Não precisa nada disso, lombada, errata, dedicatória, agradecimento, não há necessidade. Vai ter o resumo, tá? E só. Não precisa listas de gráficos, ilustrações, sumário, não precisa nada disso, ok, pessoal? Normalmente o trabalho de conclusão do curso tem isso. No caso, como nós estamos querendo fazer um artigo, então, ele só precisa de uma capa e o conteúdo do trabalho. Ok, pessoal? Então, né, sendo o mais direto possível. Ok? Então, aqui, eu já coloquei aqui, né? Ó. Então, o desenvolvimento do artigo do curso de Gestão Pública Municipal tem que ter o quê? Elementos, né? Tipo textuais, né? E pós-textuais. No caso de textuais, vai ser o quê? A introdução, o desenvolvimento, a conclusão e as referências. Isso é que eu quero no artigo, tá? E você vai ter só uma capinha lá para poder começar. E alguns artigos normalmente vai ter anexos. Então você coloca anexos. Não precisa colocar índices, apêndice, glossário, nada disso. Então vamos ser o mais direto possível. Ok? Então vai ter um modelo, vocês têm que seguir esse modelo. Tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Passei um ponto. Não, acho que falei tudo já. Então, normalmente, tá, pessoal? Vocês vão ter que fazer dessa forma como falei, então não precisa, né, ser igual a monografia, como vocês fizeram, né, o TCC na graduação, né, com agradecimento, aquela coisa toda, lista de gráficos, então não precisa disso. Então vamos fazer o trabalho mais limpo. Se eu não me engano, né, eu já devo ter colocado na plataforma, mas a ideia do artigo é que ele seja ali entre... A gente não vai discutir muito isso aí, tá, pessoal? Mas a minha ideia é que seja entre 20 e 25 páginas,
por ali, 20, 25 páginas, acho que está um número bom, tá? Mas isso aí, ao longo do curso, a gente vai discutindo ali até, né, meados do meio do ano ali, para definir qual vai ser o tamanho, né, do número de páginas desse artigo, né? Mas isso aí eu vou definir direitinho. Mas vai variar entre 20 e 25. Então tenta, né, fazer o máximo, né, que vocês podem, né, fazer de páginas para, né, o trabalho. A ideia não é ficar enchendo linguiça, tá, pessoal? O negócio é ser o mais objetivo possível, tá? Faça um trabalho bem escrito, né, com o português bem na nossa língua, né? Obedecer a nossa língua portuguesa, que isso é extremamente importante, até a banca, né, quando for avaliar seu trabalho, ele vai questionar o teu português, então escrevam bem, tá? Isso ajuda, né, fluir a leitura e às vezes, né, chamando já a atenção de vocês, né, um trabalho que, né, que é coeso, coerente, tá, pessoal? E não tenha erros gramaticais, para um avaliador que está lendo o trabalho, ele vai ler bem fluido, né? Ele vai ter uma fluência aqui no teu trabalho clara e nítida, tá? Ou seja, ele não vai ter tropeços quando for na hora da leitura. Ele não vai ficar, o que está escrito aqui? Não entendi, tá? Ou seja, por quê? Porque a tua escrita está muito ruim. E isso já gera, né, um transtorno para o próprio avaliador, né? Esse trabalho aqui não está muito legal, né? Não está muito mal escrito, tá? Então, tenham cuidado com a língua, tá? Então, se você está com a língua boa, então já vai avaliar o quê? Vai avaliar realmente o que importa. Peraí, qual é o objetivo dele? Qual é o resultado? Aí vai direto pro ponto. Aí não, você já está lendo um trabalho que está mal escrito, já faz cara feia ali, e aí você corre ter o risco de eu ter uma nota menor, tá? Então, se preocupem com o português, ok, pessoal? Muito bem. Então aqui, né, tem um avisozinho que eu coloquei. Então, durante a disciplina de orientação do trabalho, né, de conclusão do curso, o TCC, será realizada, né, uma reunião para discutir qual será o modelo de desenvolvimento do artigo do curso. No entanto, é possível adotar umas normas obrigatórias para citações e referências. Ok, pessoal? Então, a gente vai, né, ver essa questão, né, do modelo, né, vou tratar direitinho, vou mandar para vocês, e também o número de páginas para a gente acertar essas páginas, você já encaminhar. No entanto, você já sabe como montar o trabalho. A estrutura vocês já vão ter ideia e vão escrevendo, tá, pessoal? Vão escrevendo, já vão logo vendo se tem acesso aos dados, tá? E vai fluindo no trabalho, não deixe atrasar, ok? Então, vamos aqui, né, as partes importantes que também muitos alunos têm problema, não sabem como fazer a citação, tá? Então, aqui, né, questão de citação. É a menção no texto, né, de informação extraída de outra fonte, revistas, livros, internet, CD-ROM, para esclarecer, ilustrar ou sustentar o assunto apresentado. Então, isso aqui é a definição de citação. Então, o que é uma citação? É isso. Então, você vai pegar, vai extrair de algum documento, de algum artigo, de algum jornal, o que você leu ali, né, vai ter um autor vinculado, tá? E você vai querer o quê? Embasar a tua ideia com a ideia de outra pessoa. Então, se você está fazendo essa associação, você tem que fazer uma citação e colocar o nome do autor, tá? Isso é extremamente importante, tá, pessoal? Então, quais são os tipos de citação? Então, eu tenho que colocar muito esse ponto, eu toco, né? Tanto em técnica de pesquisa eu coloquei, né? Quem lembra que assistiu minhas aulas de técnica de pesquisa, eu coloquei esse ponto, que é a questão do quê, pessoal? Qual o principal problema aqui relacionado às citações? Por favor, alguém escreva aí. Qual o principal problema relacionado com as citações em trabalhos científicos? Quem consegue me responder? Eu espero um pouquinho. Alguém sabe qual o principal problema do problema da citação? Ninguém? Tem ideia? Isso, o Maurílio que já colocou. Isso. Luiz Fernando também colocou aqui. Então é justamente isso, pessoal. É o plágio, né? Cópia, né, indevida, não referenciar a fonte, isso mesmo. Então todos esses pontos aí é um problema, tá, pessoal? Então você não pode fazer isso. Senão é o quê, pessoal? Crime. É crime. Plágio é crime. Então, por isso que nós temos que ter as normas, né, de citação de trabalho para proteger tanto você quanto o autor, né? Preservar a autoria daquele trabalho, né? E isso é extremamente importante, né?
Então você tem que valorizar, tem que valorizar aquele trabalho, aquela ideia daquele autor. Então você tem que citar as fontes, não é só copiar e você ficar como se você tivesse criado aquela ideia, né? Então isso é, né, antiético, né? E isso é crime, tá? Então você não pode fazer plágio. Então por isso que tem as formas de citação, tá? Para ajudar a gente a fazer essa referência, ok, pessoal? Então nós temos aqui, né, citação direta, que é a transcrição literal de um texto ou parte dele, né? Então a citação direta pode ser curta ou longa. Então a citação direta, então, ou seja, eu li um texto, eu adorei aquele texto, tá? Eu adorei aquele texto e eu quero colocar aquele texto igualzinho no meu trabalho, né? São 3 linhas lá, eu quero colocar aquelas 3 linhas daquela leitura no meu trabalho. Você pode fazer isso, não há nenhum problema. Você pode fazer, só que você tem que citar a fonte. Então, como é uma citação direta, né, vai ter aqui, vou explicar nessas transparências, você tem que colocar o quê? O nome do autor, o ano e a página que você está tirando aquela citação. Ok? Então, você tem que fazer isso. E vai ter as regrinhas que eu vou falar agora, né, logo seguindo a transparência. E o outro ponto é a citação indireta. É a reprodução das ideias de um outro autor, né, sem que haja transcrição literal dos termos. Ou seja, se eu li um parágrafo de um assunto determinado de um artigo, tá? E eu gostei também muito dele. Então, se você não escrever literal o que está escrito, né, que seria uma citação direta, você pode fazer o quê? Ler aquele parágrafo, fazer sua própria interpretação daquele parágrafo, né? Você faz a interpretação, você vai escrever com suas próprias palavras, e cita a fonte. Tá? E cita a fonte daquele autor. Então isso aí é o quê? Uma citação indireta. Ok? E aí também isso não vai cometer um plágio. Ok, pessoal? Então isso é importante, né? Por quê? Porque você está enriquecendo a tua literatura. Então a própria revisão de literatura é isso. Revisão de literatura não é você ficar falando com suas próprias palavras em texto. Não. Revisão de literatura, já está dizendo, você está revisando a literatura. O que outros autores estão fazendo? Né? Ou fizeram, né? O que eles fizeram? Para poder agregar e dar um norte, né? Uma orientação do que você quer fazer com o seu trabalho. A ideia da revisão de literatura é essa. Então você vai pegando assuntos de diversos autores, vai enriquecendo o teu trabalho, a revisão de literatura enriquece o trabalho, né? Vai embasando o teu trabalho, né? Onde você está direcionando o teu assunto. E no final você vai citando o referenciado. Ok? Então, a revisão de literatura tem sua importância também. Tá? Muito bem. Então, deve sempre indicar a fonte de onde foi retirada a ideia. Então, sempre assim. Você viu uma ideia, coloca no teu trabalho, mas cita a fonte. Tá? Não deixe de fazer isso. Então, e também temos outros pontos aqui, né? Citação de citação. Esse aqui, né? Esse aqui é o mal de muita gente. Tá? Por quê? Porque quando você faz a citação de citação, o que acontece? Olha aqui, ó. É a menção de um documento ao qual não se teve acesso, de que se tomou conhecimento apenas por meio de citação em outro trabalho. Então só deve ser feita na total impossibilidade de acesso ao documento original, mediante a palavra apude ou a sua tradução citado por. Então, pessoal, citação da citação, o que acontece? Normalmente, né, você vai ler um trabalho, e nesse mesmo trabalho, o autor, né, principal desse trabalho, citou outro autor em outro trabalho. Nessa citação, você gostou muito dela, você adorou a citação, só que ele pertence a outro trabalho, porque ele já citou esse autor. Aí você também queria fazer a mesma coisa. Eu quero citar esse autor. Então o que você vai fazer? Normalmente, quando você não tem acesso a esse trabalho, não tem acesso, tá? Você vai fazer o quê? Não, eu quero pegar também a mesma coisa. Então vai ser o quê? Uma citação direta, vai continuar sendo uma citação direta. No entanto, você vai ter que colocar o quê? O nome do autor, tá? O ano, fazer o apude e dizer por que ele foi citado pelo autor original daquele trabalho. Por quê? Você tem que estar ciente, pessoal, que aquele pesquisador teve todo o trabalho do mundo para pesquisar o referencial bibliográfico dele.
E aí vem alguém, copia o referencial do HLD e coloca no trabalho dele, citando o mesmo autor, e pronto, fica por isso. Isso é plágio, não pode fazer isso. Ele já teve muito trabalho. Você ia gostar, né? Você teve toda a tua pesquisa, você estava elaborando o teu trabalho, teve toda a revisão bibliográfica, você leu 100 artigos, e só conseguiu aproveitar lá, vou botar aqui, né, chutando aqui, uns 15 artigos, mas você leu 100. E você conseguiu pegar 15 artigos ali. Citou eles, né, com toda a dificuldade que a gente sabe que tem para fazer citação. Aí vem alguém, leu o seu artigo, seu trabalho, eu achei muito legal esse trabalho dele, vou pegar a citação dele. Pega igualzinho, copia e cola, e bota a fonte, né, bota a citação. Só que quem fez, né, a tua citação direta foi você. E tem alguém lá que copia a tua citação. Isso é plágio, não pode fazer. Então, normalmente você vai ter que ler. Se você tem acesso ao trabalho original, pega esse trabalho original, lê o trabalho original e escreva com suas palavras, mas não copie igual como o outro autor fez. Né? Então isso também se caracteriza como plágio. Então muita gente não reconhece isso, mas isso é plágio também. Então tenham muito cuidado. E para não ficar explícito, né, o plágio, você tem que colocar citação da citação. Por isso que você bota o autor que você viu desse trabalho, que você não teve acesso, e o autor original que citou ele. E você coloca no texto. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Né? Vou colocar aqui uma planilha aqui, né, logo em seguida, para vocês verem como é que funciona. Tá? Então, um exemplo aqui, né? Ó. A ortografia surge exatamente de um congelamento da grafia das palavras, fazendo com que ela perca sua característica básica de ser uma escrita pelos segmentos fonéticos, passando a ser escrita de uma palavra de forma fixa, independente de como o escritor fala ou, né, o leitor diz o que ela lê. Tá? O que lê. Fecho de um artigo que eu peguei. E eu estou colocando isso no meu trabalho. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou citar a fonte. Então, Gagliari, né? Gagliari, tá? 1986. Citei ele. Então, ou seja, eu não tive acesso ao trabalho dele. Coloco a página onde está esse trecho. Coloco o Apud, que é o Suassuna, que é o ator principal. É o ator que citou esse outro autor. Coloco o ano dele, né, e a página dele. Tá? Então, assim eu estou fazendo o quê? Uma citação da citação. Tá? Então, cuidado, né, quando vocês forem escrever, tá? E fazer. Deixa eu ver se aqui vai ter um outro aqui. Tá. Outra forma de você escrever, né, a citação da citação é essa forma. Ó. De acordo com Beluso, 1994, Apud Ferreira, 1996, página 37, a principal característica da biblioteca e blá blá blá. Aí você faz dessa forma também. Observe que um Apud é uma citação direta. Apud não é citação direta, tá, pessoal? Apud normalmente é uma citação direta. E por ser uma citação direta, nós temos que ter um cuidado, pessoal, né, já alertando a vocês, que um trabalho que tem muita citação direta e muita Apud, ele perde a relevância. Tá? Por quê? Porque, independente se ele está sendo citado, tá? Ele ficava virando uma cópia. Tá? Porque você está colocando citações diretas e Apuds. Ou seja, você não está lendo um parágrafo, interpretando e colocando, que seria o ideal, o quê? Citações indiretas. Então, se você for fazer sua pesquisa, dê preferência a citações indiretas. Tá? E tenta fugir o mais possível de citações diretas e Apud. Mais ainda Apud. Então, ou seja, um trabalho com Apud, muitas revistas científicas não aceitam Apud. Ele não quer nem ver Apud. Tem que ser, pelo menos, se tiver indireta, tem que ser muito pouco. Tá? Se tiver citações diretas, é muito pouco. E um trabalho para fluir bem tem que ter citações indiretas. Ok? Então, mais uma dica para vocês, tá? Tenham muito cuidado com a questão do plágio. E aqui, né, temos aqui as referências, tá? Né? Você vai referenciar o texto, né? Tem algumas explicações, tá? Alguns alunos, né, não conseguiram entrar, estou conseguindo entrar agora, né? Boa noite, né? Para quem está conseguindo entrar agora, mas não se preocupe, como eu falei, né? Essa webconferência ela vai ser ela é gravada e vocês depois vão ter acesso disponível, né? Para quem perdeu algum trecho, vai
vai ter acesso a assistir novamente, ok? Então, pessoal, aqui, né, são algumas referências, né, relacionadas, né, aos textos que eu citei, ok? Então, observe que, né, o Suassuna é o principal, é o autor principal, né? Por isso que eu citei ele aqui, né? Então, Suassuna está bem aqui, tá? E o outro autor, eu busquei ele nesse texto, tá? Muito bem. E a outra forma de você escrever, né, se você não quiser escrever apud, você pode escrever citado por, né, ó, citado por Ferreira. Então, para Beluso, citado por Ferreira, blá, 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 e escrever a mesma coisa, ok? Então, já até respondi, né? São citações diretas ou indiretas, né? Então, aquilo ali são citações diretas, ok? Muito bem, pessoal. Então, são exemplos de citações diretas. Aqueles textos, ok? Então, normalmente, quando você vai fazer uma citação direta, tá? Se for até 3 linhas, você tem que colocar entre aspas. Então, vocês não podem esquecer isso quando você for escrever o seu trabalho de vocês. Até 3 linhas, escreve entre aspas, ok? Como eu escrevi aqui, né? Ó, qualidade do café se refere ao conjunto de características organolépticas do grão ou da bebida que dão valor comercial ao café. Então, Malavolta, 2000, página 126. Então, observe, né, que eu deixei entre parênteses, tá? A citação. Quando está em parênteses, eu deixo o nome do autor em letra maiúscula, tá? Todas as letras têm que estar em maiúscula. Boto o ano e a página dele. Isso aqui caracteriza como uma citação direta em 3 linhas. Agora, se eu tiver uma citação direta, né, mais de 3 linhas, então ele vai ter, normalmente vai ter o quê? Um recuo 4, né, recuo 4 para a direita, né, do teu trabalho, tamanho 11. Então, normalmente, às vezes é 10, é 11, mas normalmente é 11, tá? Então, você, né, coloca, né, aquela parte do teu texto, que você achou interessante, né, e cita a fonte, né, Mesquita, 1996, página 162. Tá? No caso de maior que 3 linhas, não precisa de aspas, não precisa. Só até 3 linhas. Ok? São exemplos de citações indiretas. Então, mudança técnica é uma força fundamental na conformação dos padrões de transformação da economia, conforme enfatiza Freeman, 1988. Então, observe, esse texto aqui foi aqui que eu peguei, né, desse Freeman, tá? Com minhas palavras, da definição dele de mudança técnica, eu transformei com minhas palavras e escrevi. Então, ficou uma citação indireta. Mas, o quê? É uma definição do que é mudança técnica, né? Mudança técnica. Então, eu estou definindo. Mas eu peguei de outro autor, mas eu gostaria de falar com minhas próprias palavras. Mas, mesmo assim, eu citei dele. Por quê? A ideia da definição não foi minha. A ideia da definição foi dele. Tá? Então, você tem que, né, dar valor, né, preservar, né, o direito autoral daquele autor. Tá? Isso é extremamente importante. Tá, pessoal? Então, observe que também, né, aproveitando, né, as questões, então, quando você for citar uma citação direta, indireta, então aqui eu tenho aqui, ó, Freeman, tá? Eu escrevi fora do parênteses, então eu não preciso estar todas as letras em maiúscula, então é só a primeira letra em maiúscula, e boto entre parênteses só o ano, tá? Então eu também posso escrever dessa forma, ok? Mais algum aluno aqui acabou entrando, né? Regiane, boa noite, Regiane, tá? Então, e aqui outro trabalho, né? Então, ou seja, de acordo com Aquino e Assis, 2007, então a forma que eu estou citando, né? Ó, de acordo com Aquino e Assis, os sistemas agroecológicos procuram maximizar a reciclagem de energia de nutrientes, como forma de minimizar a perda desses recursos durante o processo produtivo. Então, de novo, eu li o texto, fiz a minha interpretação, escrevi dessa maneira e citei a fonte. Então, eu coloquei Aquino e Assis, 2007. Então, é dessa maneira que vocês devem fazer, tá, pessoal? Então, sistemas de chamada, né? Então, as citações são feitas de acordo com um método, autor, data ou numérico, tá? A escolha fica a critério do pesquisador, que deve usá-la constantemente ao longo do seu trabalho. Então, às vezes, né, você vai fazer a chamada de citação, ela tem que estar consoante com o teu referencial, tá? Então, normalmente, né, tudo que você colocou no teu texto tem que ter lá nas referências bibliográficas, tá, pessoal?
Então, cada referência bibliográfica vai ter um padrão. Tem uma pergunta aqui. Somente na citação indireta, que precisa indicar, além do ano, a página onde está o original? Então, quando você está fazendo citação indireta, tá? Quando você está fazendo citação indireta, com suas palavras, citando o autor, não precisa colocar a página. Quando você tem uma citação direta. Então, botou página, é citação direta. Porque você pegou daquela página X lá. Ok? Se é uma citação indireta, não há necessidade de página. Você só cita e bota o ano. Tá? Espero que tenha explicado para você. Ok? Tirei a dúvida? Muito bem. Então, pessoal, estamos seguindo aqui a chamada, né, para a gente entender melhor como funciona. Tá? Então, nós temos aqui o sistema autor-data. Então, nas citações, as chamadas aparecem pelo sobrenome do autor. Então, quando você for ler um autor, né, normalmente vai ter o nome dele completo, né? Mas você sempre vai pegar o sobrenome dele. E normalmente é o último sobrenome, tá? Então, o sobrenome dele, tá, do autor, com o ano do trabalho que foi publicado, ok? Então, né, que é o sobrenome e o autor, que é o autor-data, tá? Então, você também pode colocar o nome da instituição responsável. Eu busquei lá informações da UEPG. Então, tem lá do EPG, você tem que citar lá, né, o EPG 2000 e tanto. Né, a EPG 2015, o EPG 2018. Então, você vai colocar o nome, né, da instituição, por exemplo. Tá? E o ano, né, que você coletou. Então, também vai acontecer também a ausência de autoria. Né? Então, você vai ter que colocar só o título do trabalho. Então, se você não tem autoria, não sabe de quem é aquele trabalho, mas você pegou de um site lá, mas não tem o nome do autor, mas tem o título do trabalho, então vai ficar só o título. Tá? E aí você vai colocar o ano onde foi publicado. Tá? Em seguida, o ano de publicação, o número, né, da página. Tá? Então, número de citações diretas tem que ter o número de páginas. Então, para a menção do autor no contexto da frase, só a inicial deve ser em letra maiúscula. Então, se você está fazendo referência, né, referencial, e ele não está dentro do parêntese, a primeira letra é em maiúscula. Se estiver dentro do parêntese, toda a palavra, todo o nome do autor é em maiúscula. Então, vocês têm que ter esses cuidados. Na lista de referências, né, a indicação dos documentos segue em ordem alfabética. Então, quando você fizer o teu referencial, né, fazer um referencial bibliográfico, já deixa na ordem alfabética. Tá? Vai deixando na ordem alfabética para fluir bem o teu, né, e você ter mais o controle. Ok, pessoal? Então aqui, né, para ilustrar, né, para ficar mais claro para vocês do que eu estou falando, né, então eu coloquei aqui um quadrinho aqui mais didático para vocês verem como é que a gente faz. Então, citações, né? Então, nome do autor, instituição aqui. Então, tem aqui, ó, Fulano de Souza Moraes. Esse aqui é o nome completo do autor daquele artigo. Então, como é que eu vou citar ele? Você vai pegar o último sobrenome. Então, vai ser quem? Moraes e o ano do trabalho, 1980. Então, é isso que você vê. Moraes, 1280, afirmou que, blá, blá, blá. Tá? De acordo com Moraes, 1980, tal. Então, você vai escrevendo dessa forma. Tá? E como é que você faz a referência no final do texto? Né? Lá no finalzinho, né? do trabalho. Então, você vai colocar, ó, Moraes, FS, ponto, então, que é o Fulano Souza Moraes. Então, Moraes, primeiro vem o sobrenome, depois vem, né, o nome e o último sobrenome, né, se ele tiver. Tá? Você bota só as iniciais, né, só as primeiras letras. Ponto, coloca o título do trabalho, o tipo de documento, né, se é um artigo em revista, se é um livro, tá? Então você vai citando onde tiver o documento. A cidade onde ele foi publicado, qual é o volume, a edição, quantas páginas tem ao todo do trabalho e o ano, ok? Muito bem. Aí aqui, ó, de novo, ó, Fulano de Souza Moraes, mesmo autor. Então eu também posso escrever, ou eu escrevo da forma que eu coloquei aqui em cima, ou escrevo da forma aqui embaixo. Ó, Moraes, tudo em maiúsculo, 1980. Por quê? Porque está dentro de parênteses. Isso aqui também se caracteriza como o quê? Uma citação indireta. Então aqui está escrito como citação indireta, citação indireta. Eu escrevo a citação dessa forma. Se eu quero uma citação, né, direta,
Aí não, eu estou colocando o número da página. Então, escreva Moraes 1980 mais a página. Por quê? Porque aí é uma citação direta. Tem que formar a página. Ok? E é o mesmo autor. Tá, pessoal? Não está aqui escrito, tá, pessoal? Eu não coloquei aqui, tá? Mas, normalmente, quando vocês forem fazer, às vezes, o mesmo autor, ele tem um nome lá, né? É o mesmo autor. Ele tem lá, digamos assim, 3 trabalhos. Digamos que o fulano de Moraes Souza tem 3 trabalhos, tá? E você quer citar ele no texto. Então, o que você vai fazer? Você, lá no referencial, você vai colocar Moraes, como está aqui no primeiro, ó, Moraes, FS, tarará, título. Ok? Se ele tem um outro trabalho, que é em outro ano, digamos que o trabalho dele não é em 1980, ele vai ter outro trabalho lá em 1990. Então, quando você for colocar o outro referencial, você vai colocar como? Vai colocar Moraes? Não. Você não coloca mais Moraes. Você vai botar só uma barrinha, né? Você vai escrever um tracinho, aí FS, e aí o título e blá blá blá. Você não precisa citar Moraes de novo. Por quê? No entendimento, né, das normas, você já sabe. Se o primeiro nome está lá, Moraes, e você está referenciando outro trabalho, já vai entender que o trabalho de baixo é Moraes também. Só que o trabalho é outro ano. Então não precisa ficar repetindo Moraes, Moraes, Moraes. Se for a mesma pessoa. Ok? Se for a mesma pessoa, com trabalhos diferentes. Aí você faz isso. Tá? Agora, se for outra pessoa e também tem Moraes, não. Você tem que citar Moraes e Moraes embaixo. Tá? Então vocês vão vendo isso, né? E você aprende, pessoal. Vocês aprendem a fazer esse tipo de citação. Isso. Isso mesmo, está colocado aqui, né? Essa barrinha mesmo. Muito bem. Não sei nem quem foi que colocou, não tem apareceu o nome. Mas eu acho que foi o Maurílio, né? Então o Maurílio colocou aqui o nome, então é isso mesmo. Então bota essa barrinha e fica dessa forma. Então, vocês vão aprendendo a fazer esses tipos de conceitos, né? De como fazer referencial, lendo os próprios artigos, né? Os textos. Então, normalmente, eles vão ter referência. Então, você já vai ver um padrão lá, como é que eles estão escrevendo, você vai escrever da mesma forma, né, o seu trabalho, obedecendo as normas da BNT. Ok, pessoal? Muito bem. Então, aqui, né, Fulano de Souza Moraes e Cicrano do Nascimento. Então, aqui já é outra forma, né? Eu tenho dois autores no mesmo trabalho. Então, eu vou botar quem? Moraes e Nascimento, o sobrenome dos dois, e o ano. Ou Moraes e Nascimento, tudo, né, entre parênteses. Aí eu formo, tá? E aí eu cito também eles, ok? O nome de cada autor. Normalmente, né, pessoal, quando eu tenho mais de 3 autores, né, ou seja, aqui, Fulano de Souza Moraes, Cicrano do Nascimento, Beltrano da Silva Fernandes e Renato Alves de Oliveira, que sou eu. Aí, digamos que tem um trabalho que tem 4 autores aí, tá? Então, como é que quando eu for citar eles, eu vou ter que botar todo o nome de todo mundo? Não. Se tem mais de 3, o que você vai escrever? Você vai escrever assim no teu texto. Moraes et al. Você vai botar Moraes et al. 2000. Ok? Ou Moraes et al. 2000 entre parênteses. Mas no teu referencial vai ter que ter o nome de todo mundo. Tá? Você não pode botar et al. no teu referencial. Você tem que citar o nome de todos os autores no teu referencial. Mas no texto precisa só o primeiro autor. Coloca o primeiro autor e et al. Se for mais de 3. Tá? Uma dúvida aqui, né? Então, quando eu realizei meu TCC na graduação, na referência era solicitado que o último sobrenome estivesse em caixa alta. Na realidade, né, isso depende do caso na referência. Na referência tem que estar em caixa alta, né? Normalmente pode ficar. Mas isso depende do padrão de cada revista. Mas, no corpo do texto, não. No corpo do texto que tem que ser obedecido, né? É a forma como está citado aqui nessa segunda coluna. Né? Ou eu boto Moraes dessa forma como escrevi, ou Moraes entre parênteses, né, com letra maiúscula. Tá? Não tem essa questão da caixa alta, tá? Não há necessidade. Tá? Mas depende da norma do trabalho. Nosso caso aqui é só obedecer essas normas que já são da própria BNT. Ok, pessoal? Espero ter respondido a pergunta, a dúvida, a pergunta. Ok? Muito bem. Então, avançando aqui. Citações e referências. Então, citação do mesmo autor, tá? E mesma data de títulos diferentes. Então, observe, quando eu estou citando aqui o mesmo autor e ele tem, né, e são do mesma data, mas os títulos são diferentes, por quê? Porque eu posso ter o mesmo autor e ele publicou 2 trabalhos no mesmo ano, tá?
Então é o mesmo autor com 2 trabalhos no mesmo ano. Então são 2 trabalhos diferentes. Então nesse caso aqui, né, eu tenho que colocar no meu referencial lá Moraes 1980A e Moraes 1980B, porque quando o leitor estiver analisando, ele quiser pesquisar o teu referencial, ele vai saber qual é o trabalho que você está analisando. Tá? Então, para separar, você coloca, né, esses, né, termos aqui, né, A, B, C, para poder diferenciar um trabalho do outro. Ok? Referência, né? A Moraes, FS título, título do documento, cidade, volume, edição, página, ano. Então, como eu coloquei? Não, então, eu coloquei o tracinho aqui também, né? Ó. Então, como você deve fazer para citar o trabalho, tá? Então, você não precisa repetir Moraes de novo se for o mesmo trabalho, tá? Com títulos diferentes, tá, pessoal? Então, citações de referências. Então, citação do mesmo autor e mesma data e títulos diferentes. Então, aqui, IBGE, né, 2014. Então, referência aqui, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, eu vou colocar o título, tipo de documento, cidade, volume, edição e páginas e ano. Então, eu vou citando, né, o meu trabalho. Aqui, pessoal, às vezes tem muitos alunos que têm muita dúvida, tá? Então, quando eu vou citar uma instituição, no caso aqui, né, IBGE, eu citei no meu texto IBGE 2014. Mas como é que eu coloco no meu referencial? Então, no teu referencial tem que estar escrito dessa forma, IBGE, e você tem que colocar o que significa IBGE. Então, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tá? Aí depois que você vem no título que fez a referência a IBGE. E assim sucessivamente, né, para outros textos. Ok? Citações e referências a partir da internet. Então, tem muitos textos, né, que você vai pegar lá na internet. Ok? Então, também tem uma forma padrão de você fazer essa citação. Então, por exemplo, aqui, né, a gestão das pessoas para Pestana et al. 2003, página 78. Então, faz parte da organização que visa cada vez mais a satisfação de seus funcionários para que, motivados, executem suas tarefas com eficiência e eficácia. Isso aqui é o quê? Uma citação direta, né? E eu coloquei página, está entre, né, parênteses. Ó. Então, eu fiz uma citação direta e peguei de Pestana lá. E ainda teve um et al. Aqui, né, que tem mais de 3 autores, né? Então, como é que eu faço esse referencial? Então, Pestana, et al., aqui no caso, né, não era para ter botado et al., aqui está errado, não posso. Então, eu tenho que citar todos, quando for no referencial bibliográfico, eu tenho que colocar o nome de todos os autores. No referencial eu coloco, no texto não, tá, pessoal? Então, aqui tem que estar o nome dos outros autores, que é o et al., não posso colocar no referencial. Então, coloco o título, onde foi o local, né, página, volume, como está aqui, e o ano de publicação, tá? E como eu peguei essa informação, né, na internet, tá? Então eu coloco dessa forma, disponível em blá blá blá, o site, tá? Acesso em, você coloca o acesso que você teve daquela página, tá? 28 de novembro de 2003, por exemplo, tá? Então você coloca, né, a informação, tá, direitinha no teu referencial para informar. E normalmente, né, os trabalhos são assim, né? Você colocou a tua informação. E aí, às vezes, a pessoa vai querer ter acesso a esse trabalho, mas a página não existe mais, tá? Então, pelo menos a pessoa, né, você citou e qual foi o ano de acesso, porque aquelas vezes não tem mais acesso, porque foi o ano já está muito atrasado, né? Então, você às vezes não tem acesso a esse mesmo artigo. Ok, pessoal? Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu respondo. Agora já estamos quase terminando, tá? Vou tirar só algumas, né, algumas dicas para vocês também aqui relacionadas a esses 3 pontos aqui, tá? E normalmente também acontece de ter problema, tá, pessoal? Então, diferenças entre quadro e tabelas, tá? Então, quais são as diferenças entre quadros e tabelas? Então, normalmente, pessoal, quando você vai fazer o teu trabalho científico, você tem que ter esse cuidado. Então, se eu coloquei você está dizendo que aquilo é uma tabela. Então, para ser uma tabela, ela não pode ter linhas, né, laterais. Ela não pode ter aquela linhazinha lateral. Tá? Então, se ela não tiver essa linha lateral, é tabela. Ok? E normalmente também não tem linhas dentro do texto. Só vai ter o quê? Uma linha
em cima e uma linha embaixo, e as informações. Então isso aí é uma tabela, ok? Quando você for escrever. No caso de um quadro, não. O quadro já está para dizer, é um quadro. Então, ele está fechado. Então, ele vai ter linhas laterais, linha em cima e linha embaixo. Então, ele formou um quadro. Tá? Então, quando você for citar tabela, você tem que saber realmente se tem linhas laterais. Se não tiver linha lateral, é tabela. Se tiver linha lateral em cima e embaixo, é quadro. Então, deixar bem claro isso. E outro ponto também que eu vejo normalmente, né? Isso também muda, né, muito, né? De revista, para tipo de instituição, tá? Mas, normalmente, né, em termos padrões, a gente sempre faz referência à figura. Então, para o artigo, utiliza-se figura e não gráfico. Então, quando você, né, fez pegou uns dados, colocou no Excel e fez, né, um gráfico, você fez um gráfico no Excel, e ali realmente é um gráfico. Mas quando você vai fazer referência no teu texto, você vai chamar ele de figura, porque ali é uma ilustração, é uma figura. Tá, pessoal? Então você não diga que é um gráfico, é uma figura. Ok? E normalmente, né, por exemplo, vai colocar um mapa. Então, um mapa vai ser o quê? Também uma figura. Tá? Uma foto. Você não vai botar lá foto, é uma figura. Às vezes, né, você quer fazer um documentário, né, tirar fotos. Então, você não coloca foto, você bota figura. Aí da figura, você colocou a figura, você vai dar o nome do título dessa fotografia, né? Dessa foto, por exemplo. Aí a foto retirada, não sei o que, com as pessoas, blá blá blá, no ano tal. Então você vai fazer um título para aquela foto. Mas não, você não vai chamar ela de foto, vai chamar ela de figura. Tá? Então, para fechar, pessoal, eram esses pontos que eu queria esclarecer para vocês. Ok? Alguma dúvida? Não sei se eu falei muito rápido. Eu espero que vocês tenham acompanhado. Eu vi que alguns alunos tiveram alguns problemas, né, de acesso, demoraram para entrar, perderam um pouquinho o que eu já tinha falado, né, falei muitas coisas importantes. Então, aqueles alunos que viram só depois, na metade da aula, é bom você rever a aula, né, do começo, porque eu falei muitos pontos importantes, ok? Para esclarecer para vocês. Então, de novo, né, que eu tinha falado no início, e eu não cheguei a ver, eu tinha visto só depois, né, quem estava presente, né? Então, deixa eu acessar aqui. Então, 7 horas tinha alguns alunos já disponíveis aqui, né? Eu tinha falado um ponto importante, pessoal. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. Tem algum manual de normas da UEPG que podemos consultar quando surgirem maiores dúvidas? Tem sim. A UEPG também tem um manual de normas técnicas, tá, pessoal? Então vocês também podem ler. E a gente vai, se eu não me engano, vamos atender a ela, tá? Mas ela também está ligada à BNT, ok, pessoal? Eu vou montar um modelo para vocês, vocês têm que seguir aquele modelo que eu vou enviar na plataforma AVA, tá? Mas o que é mais importante é vocês seguirem a BNT. Se eu não me engano, né, a UEPG, ela faz, em vez de figura, ela chama de gráfico. Então, qualquer ilustração ela chama de gráfico, não é figura, tá? Então já foi colocado, né, o modelo, então. Então, alguém já está dizendo aqui que já foi colocado o modelo na plataforma. Então, é isso mesmo, tá, pessoal? Mais uma pergunta. Professor, quando... Peraí, deixa eu ver aqui, tá? Já foram 3 perguntas ao mesmo tempo. Deixa eu ver qual foi a primeira lá. Eliane aqui. O manual de normas da UEPG tem disponível para venda na livraria Campo Central. Então, está dizendo que tem disponível para venda no Campo Central. O Renato aqui falou, professor, quando e como podemos discutir nossos projetos de pesquisa com nossos orientadores? Então, como eu falei no início, né, a partir de amanhã eu já vou distribuir, né, quem são os orientandos e os seus orientadores. Então, a partir do momento que eu colocar na plataforma AVA, quem é quem, né, quem vai fazer parte daquele professor, então já vai iniciar o desenvolvimento do projeto, ok? Pode ser, né, como houve um problema, né, porque a gente não conseguiu acesso, né, a mais professores, tá? Então houve uma demora para a gente conseguir esses professores para atender o grande número que nós temos, né, de alunos que vão fazer o TCC, né, o artigo. Então acabou demorando a gente fazer essa distribuição. Agora, como chegou, já tenho acesso a esses professores, então eu vou conseguir fazer, né, amanhã eu já faço a distribuição, já mando para vocês. E talvez até eu estenda um pouquinho mais, né, que se eu não me engano eu deixei até 28 de março, né, o prazo
para entrega do projeto. Então, como eu só vou mandar amanhã, então vai demorar ainda mais uma semana aí para vocês começarem a ter o contato aí com os professores. Eu vou estender talvez aí mais uma semana para vocês entregarem o projeto, ok? Então, isso eu vejo depois para a gente resolver. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Entendi que toda relação aluno-orientador seja via plataforma, mas ocorrerá alguma conversa inicial entre alunos e orientadores ou isso se dará exclusivamente de forma escrita, durante a elaboração, entrega e feedback do projeto de pesquisa. Então, toda orientação, toda, né, a conversa que vocês tiverem, tudo é via plataforma, pessoal. Então, vocês vão se comunicando, né, por mensagens, enviando arquivos, tudo na plataforma. E não façam por e-mail, tudo na plataforma, para ficar tudo registradinho, né, o que vocês estão fazendo, que o orientador está acompanhando, e aí eu vou, né, dar um puxãozinho de orelha no orientador, que está demorando passar a informação para vocês, né, porque vocês estão querendo também obedecer o cronograma de vocês. Então, para não ter esse problema, a gente não ter problema lá na frente, né, manifeste já comigo, já mande mensagem para mim, o professor ainda está entrando em contato comigo, então vou lá chamar o professor, entre em contato com os alunos, senão vai atrasar o projeto, vai atrasar o artigo, então vou chamando a atenção, ok? Preciso mandar ofício ou pedir uma autorização para realizar a pesquisa, ao PG que faz autorização para realizar a pesquisa, mas não entendi sua pergunta, André. Preciso mandar ofício pedindo autorização para realizar a pesquisa. Não, depende da qual pesquisa você está querendo fazer, né? Não sei se você está se referindo à pesquisa de campo, né? Meio de entrevista, né? Que aplicação de questionário, não sei se é isso que você está querendo, né? Se é relacionado para entrar no comitê de ética, né? Então não sei se é isso que você está querendo falar, tá? Então, deixa eu ver aqui. Não sei se é a mesma questão da André e Juliana. Existe alguma orientação quanto à necessidade de submissão de projetos de pesquisa a alguma comissão de ética? Como devemos proceder e considerar essa questão? Então, normalmente, né, eu já fui orientado agora, né, porque assim, dependendo do tipo de pesquisa que você está fazendo, né, se da área mais social, acabam tendo essa exigência, dá para passar para o comitê de ética, tá, pessoal? E foi seguido isso, né? Então, normalmente é interessante que vocês não façam esse tipo de trabalho, né? Pode acontecer que seja negado, tá? Mas, né, no meu ver, né, dependendo do tipo de trabalho, né, na minha opinião, né, eu costumo fazer pesquisa de campo, né? Então, não há necessidade de eu fazer avaliação ética, né? Porque o estudo que é feito na área de economia, por exemplo, que é a minha área, não há essa necessidade, ok? No caso da área social, talvez tenha essa necessidade. No caso, a gente vai ter que entrar em contato aí com a professora, né, para ver se isso é permitido ou não, se é o mais indicado, e aí a gente vê depois, né, essa possibilidade. Ok, pessoal? Mas tentem fugir, né? À medida possível, tentem dados secundários, né? Informações, né, vai atrás de documentos históricos, né? Então, vá mais para esse lado aí, né? Ok? Que mais? Deixa eu ver, tem mais alguma pergunta? Então, aqui, né, Juliane, com relação à análise de dados e documento, né? Minha pergunta é a mesma da André, tá? No local consórcio de saúde, ok? Com relação à análise de dados do campo documentos, Juliane disse, no meu caso, precisarei de dados da CME da Ponta Grossa. Não, isso você vai conseguir, se você está precisando de dados de um lugar, você não precisa, né, de liberação. O que vai precisar, às vezes, né, é do seu próprio orientador, ele tem que trazer um documento autorizando, né, que é um trabalho acadêmico, e você precisa daquelas informações para desenvolver seu trabalho. Tá? Então, normalmente, né, uma instituição ela exige, né, uma declaração porque você está coletando aquelas informações. Se bem que, né, algumas informações são muito restritas, né, e outras informações estão abertas, transparente ao público. Né, você tem direito ao acesso àquela informação. Tá? Mas, normalmente, algumas instituições pedem que você tenha uma autorização. Né? Então, o teu orientador pode fazer isso. Tá? Espero ter respondido. Mais uma pergunta aqui. Dados do consórcio da saúde pediram para mandar ofício para o presidente autorizar. Isso também, pode, como eu estou falando, o orientador pode fazer. Né? O professor pode, professor, se for para aplicar questionário, preciso solicitar autorização
social, talvez vai ter que precisar, né? No meu lado aqui, na área de economia, não acho que não vai ter essa necessidade, né? Depende do tipo de trabalho que você está fazendo, né? Porque o problema, pessoal, quando você vai trabalhar esse tipo de pesquisa, eles vão avaliar mesmo se vai acontecer algum risco, né, com aquela pessoa que está sendo entrevistada, alguma coisa, né? Então tem esse problema, essa questão, né? E normalmente não tem nada a ver, né? Você vai entrevistar, né, o prefeito, por exemplo, né? O gerente lá da prefeitura, né, o funcionário, então, ou seja, né, vai ter muito risco, né, não tem risco, mas acaba tendo que passar por um comitê, tá? Isso a gente vê depois, né, justamente junto com o seu orientador, né? O teu orientador vai te orientar do que você vai fazer no teu trabalho e se já vai ver essa necessidade ou não. Ok, pessoal? Mais alguma pergunta? Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? Então, muito bem. Se tiver algumas perguntas, dúvidas, eu sei que vão vir, tá? Sim, eu comentei sobre as faltas de orientadores, né? Então, ou seja, agora eu acredito que já tem um número bem razoável de orientadores, né? E vai dar mais ou menos aí, pessoal, um orientador vai ter 5 alunos para orientar. Tá? Normalmente a média vai ficar isso aí, né? Então, um orientador para 5 alunos, tá? Então pode ter, né, essa questão aí, né, da demora, né, do orientador responder, mas sempre chame a minha atenção. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Tá? Aproveitem, tá, pessoal? As dicas que eu coloquei, tá? E não cometam erro, né? Deixar para depois, tá, pessoal? Aqueles que estão ainda com alguma dúvida relacionada às técnicas de pesquisa, se eu não me engano, deve estar ainda disponível, a disciplina técnica de pesquisa está disponível ainda, se eu não me engano, e vocês podem ter acesso a ela da webconferência que eu dei em técnica de pesquisa. Então, muitos alunos podem querer, né, rever aquela aula, vocês podem ter acesso novamente para relembrar. Ok? Tem mais alguma pergunta? Caso tenhamos indicações de pesquisadores da UEPG que tenham interesse em nos orientar, é possível e viável? Então, na realidade, a professora, né, a coordenadora, né, a professora Cleide, já fez, né, a apuração desses professores, tá, pessoal? Eu já recebi essa planilha com todos os professores que estão relacionados a um estudo específico. Agora, eu vou tentar casar, né, os assuntos que vocês escolheram com os assuntos que os orientadores escolheram. Então, eu vou dividir mais ou menos isso aí, né? Fazer esse filtro, tá? E vou fazer, né, aleatório essa associação aí, né, de orientador-aluno. Ok? Então é isso, tá, pessoal? Então, quem estiver precisando, eu vou colocar realmente na plataforma todo o material que é necessário, essa transparência e também a webconferência. Ok, pessoal? Muito bem? Então, de novo, né, quem tiver alguma dúvida, é só mandar para mim, que estou disposto, né, a atender vocês, e espero que, né, ocorra muito bem, né, o desenvolvimento do trabalho científico, e flua bem, todos, né, sejam aprovados, né, com um trabalho de qualidade, ok? E qualquer problema, me avisem, né? Não adianta avisar para o secretário, tá? Com a coordenadora do curso, tá? Não, tudo relacionado com o trabalho científico é comigo. E façam tudo na plataforma que eu vou estar acompanhando tudo, tá? Como é que está sendo a conversa com os orientadores e vocês. Ok, pessoal? Então é isso. Boa noite, tá? E bons estudos, né? Bom trabalho para vocês. Ok? E nos vemos na plataforma. Então é isso. Muito obrigado. Até mais, pessoal.